Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre os tipos de agricultura. A expressão alimento orgânico se popularizou. Isso é muito bom, porque quando uma expressão se populariza, muitas pessoas tomam conhecimento dela. Porém, nem todo alimento sem agrotóxico é produzido de acordo com a agricultura orgânica. A definição de alimento orgânico, que está no site do Ministério da Agricultura, define que alimento orgânico é aquele, seja ele in natura ou processado, que não foi utilizado nenhum tipo de prática, nem de insumo que coloque em risco o meio ambiente, o produtor, o trabalhador que está ali, e também o consumidor. Porque alguns insumos químicos colocam em risco tanto a saúde de quem consome, quanto também a saúde de quem produz, por conta da utilização de alguns venenos. E também o meio ambiente, porque pode contaminar tanto o lençol freático, quanto os rios, o solo, né? E é uma cascata de efeito. Dentro da agricultura orgânica, é permitida a utilização de alguns insumos, que não são insumos químicos que colocam em risco o meio ambiente, nem o produtor, nem o consumidor, porém podem ser utilizados. Já em algumas outras agriculturas, nem isso é permitido. Na verdade, não é recomendado. Não é uma proibição, mas não é o recomendado de acordo com a sua base filosófica. Por exemplo, na agricultura natural. Agricultura natural, eu tenho mais contato porque é a base, né, do sistema agrícola do sítio da minha família. Nós plantamos de acordo com a agricultura natural aqui em Rio Preto. Quem planta hoje, o agricultor responsável que fica no sítio é o Pedro. E ele respeita essa linha. Porque aqui em Rio Preto nós somos, tem um polo de agricultura natural que é vinculado à Fundação Mokichokada, que está associado à Igreja Messiânica. Nós não somos da Igreja Messiânica, mas nós conhecemos essa forma de plantio a partir, das pessoas que trabalham com agricultura natural dentro da igreja, que trouxeram para Rio Preto o CSA. Eu vou explicar num outro vídeo o que é o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Essa forma de plantio, ela foi idealizada por Mokichokada, no Japão, mais ou menos na década de 30, e veio para o Brasil, ela se instaurou no Brasil a partir da Fundação Mokichokada em 1979. Essa filosofia, ela tem como base o respeito integral à natureza e à terra, onde tudo que a terra precisa está dentro dela. E ela não precisa de nada, somos nós que precisamos da terra, não a terra que precisa da gente. E se um determinado alimento ele não nasce, então se eu plantei ali e não nasceu, a gente não briga com a morte. A gente compreende que esse alimento, que essa semente ou essa planta que foi plantada ali, a terra precisava dela para se nutrir, para preparar o solo para uma próxima nascer muito mais forte. Então não tem perda. E o que eu aprendi com a agricultura natural é que muitas vezes, para você salvar um pé de limão, por exemplo, se você utiliza veneno nele, você acaba desequilibrando tudo em torno, tanto o solo quanto as outras plantas que estão em volta. Então, qual é o problema desse pé morrer? Para nutrir o solo, para que outros possam nascer muito mais fortes. Então, e a agricultura natural me ensinou muito sobre a forma como a gente olha para a saúde hoje em dia. A forma como a gente olha para a vida hoje em dia. É uma metáfora. E a gente não vê os insetos, as lagartas como pragas, e sim como professores. Porque eles mostram um desequilíbrio. Assim como acontece no nosso organismo, às vezes existem bactérias e fungos que são naturais do nosso próprio corpo,
mas se temos um desequilíbrio, ou minha imunidade está baixa, ou minha alimentação não está adequada, eles podem se proliferar em quantidade excessiva e causar alguns sintomas, algumas enfermidades. Mas são bactérias, fungos, né, naturais do nosso próprio corpo. Então não adianta só você matar, é importante descobrir qual é o desequilíbrio, para que você possa corrigir. Senão isso continua. Senão, ao tentar matar uma bactéria, você mata um monte e desequilibra tudo. Assim acontece no nosso microbioma intestinal o tempo inteiro. A mesma coisa na natureza. Se você só mata, você gera um desequilíbrio em cadeia, muito mais difícil de reverter. Agora, se você compreende qual é o desequilíbrio, quando aumenta, de repente na plantação começam a surgir muitas lagartas ou gafanhotos, o que está em desequilíbrio? Qual é o predador dele? Qual alimento ele come? E aí a gente aprende a dançar com a natureza e a gente observa que tudo faz parte. Todos os seres têm o direito de pertencer, não só nós. Não são só os seres humanos que têm que pertencer. Todos têm. E quando eu respeito isso, eu estou de forma orgânica na vida. Tudo é orgânico. Tudo funciona como um grande organismo. Só que, mesmo tendo essa mesma figura de linguagem, mesmo tendo essa expressão cabe muito bem. Então, um alimento que é produzido dentro dessa filosofia, onde respeita a natureza, respeita o ser humano, respeita os outros seres, ele é um alimento orgânico. Porém, nem todo alimento sem agrotóxico é fruto da agricultura orgânica. E cada tipo de agricultura tem a sua particularidade. Então, além da agricultura natural, como eu disse agora, tem a própria agricultura orgânica, que utiliza alguns insumos. Tem também a agricultura sintrópica, tem a agricultura, tem a agrofloresta, tem a agricultura biodinâmica. Cada uma tem um estudo lindo, rico, incrível por trás. De pessoas que realmente buscaram, conheceram, elas têm nomes diferentes, mas elas também possuem diferenças significativas na forma de plantio, na forma como lidam com a natureza. E é importante conhecer todas elas. Não dá para a gente generalizar tudo como agricultura orgânica. Mesmo assim, todas elas estão olhando para o meio ambiente. Diferente da monocultura, diferente da agricultura convencional. A agricultura convencional, ela ainda é necessária? Ainda é. Senão ela não existiria mais. Por que ela ainda é necessária? Porque as outras ainda não têm força suficiente para crescer. Então, o serviço de distribuição ainda é precário. Ainda não tem uma produção que dá conta de grandes demandas, como hospitais, escolas e grandes instituições. A gente pode mudar isso aos poucos? Pode. Mas o que determina? A demanda. Quanto mais pessoas conscientes e interessadas em produtos que não tenham utilização de agroquímicos, maior vai ser a produção. Mais pessoas vão querer produzir esse tipo de alimento. Lei da oferta e da procura. Só que se a população não tem essa consciência e não exige isso, não tem porquê. Porque a agricultura convencional hoje, ela consegue produzir em grande quantidade. E quando você olha, né, você tem produtos lindos, enormes. Não que na agricultura sem utilização de agroquímico não fique lindo o alimento, porque fica. E fica de verdade. Só que eles não são tão iguais e uniformes o tempo todo. Essa é a diferença só. Então, conheça um pouco mais sobre o que você come, o que você quer comer.
é deixar de agir no automático, simplesmente ir lá pegar e comprar. E se interessar. Quem são os agricultores que moram perto de você? Já parou para pensar que muitas pessoas não querem mais ser agricultor? Sabe por quê? Olha essa expressão que ficou muito falada. Eu ouvi muito na minha geração. Se você não estudar, você vai trabalhar na roça. Como se trabalhar na roça fosse menos, fosse inferior. Todos ouviram essa frase, inclusive os filhos de agricultores. Então, quem quer trabalhar na roça? É preciso ter muito amor para trabalhar na roça. É preciso muito amor para trabalhar no campo de sol a sol. Porque não é fácil, é um trabalho árduo, que não tem férias, não tem parada, não tem final de semana. Porque é vivo, tá ali o tempo todo, tá vivo. Se você não regar, pode morrer. Se chover, você pode perder. Então você tem que estar 24 horas por dia atento. E aí depois as pessoas ainda falam: ai, mas é muito mais barato comprar um pacote de bolacha do que comprar um saco de laranja. Sabe quanto tempo demora para o pé dar aquela laranja? Para ele colher. Então a gente tem que parar de olhar só para o preço e passar a desenvolver apreço por esses alimentos, pelas pessoas que estão ali produzindo eles, que é um trabalho imensamente maior do que um sistema de produção industrial. Não desrespeitando o sistema industrial. Pelo contrário, temos que ser muito grata a eles também. Mas não se compara o trabalho árduo de você plantar, preparar a terra, plantar, esperar esse alimento nascer, colher e vender, do que um produto industrializado que simplesmente foi, e principalmente hoje em dia, que de 50% a 70% a base dele é sintético, não é nem alimento realmente, são aditivos, e foi produzido por uma máquina. Não tem o mesmo trabalho. Por isso ele é mais barato. Bem mais barato. Agora você decide o que tem o seu apreço, para que você aprenda a valorizar que por trás desse preço existe um custo. E você consegue valorizar esse custo? Você consegue dar esse valor para todo esse sistema de produção? Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!